Olá pessoal, eu sou a Lara Natassi do blog da DietNet e a gente está aqui diretamente das feiras Naturaltech, BioBrasil Fair e Biofac América Latina para conversar um pouquinho sobre nutrição para a Organics News Brasil. E a gente começa falando sobre nutrição e esporte, nutrição e atividade física. Qual que é a melhor alimentação para quem quer melhorar a sua performance, diminuir percentual de gordura corporal, aumentar a massa magra, melhorar o rendimento? E para isso eu estou com um especialista. Eu tenho aqui o nutricionista Gabriel Barreto, que tem especialização em nutrição no esporte e vai conversar um pouquinho com a gente, esclarecer algumas dúvidas sobre alimentação na atividade física. Vamos começar, Gabriel? Muito bem-vindo. Eu queria saber de você quais são as dúvidas mais comuns para quem quer fazer atividade física e quer melhorar a alimentação também. Maravilha. Lara, um prazer estar aqui com vocês. Na verdade é interessante que a gente pensa que as pessoas perguntam muito, ao invés de perguntar a respeito da alimentação esportiva, perguntam muito sobre suplementação, o que tomar antes e depois do exercício físico, o que tomar para se recuperar melhor dos treinos. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar em alimentação, o que comer antes e depois do exercício físico, o que comer para melhorar a hipertrofia ou emagrecimento. Acho que é mais interessante a gente começar pensando desse lado. Então vamos lá, vamos começar a falar de alimento, não de suplemento. Suplemento é para complementar, para quem precisar realmente de alguma coisa a mais na alimentação, né? E o que a gente deve fazer para melhorar a performance, para melhorar o rendimento na atividade física, no esporte, quando a gente for se alimentar um pouco antes? E aí eu queria que você abordasse, inclusive, também quando a gente tem pouco tempo entre a refeição e a atividade, ou quando a gente tem um pouco mais de tempo entre esses dois. Exato. Eu acho que o que comer antes de fazer atividade física para melhorar a performance vai depender de cada tipo de atividade física. Se é um esporte coletivo, um futebol, se é musculação, se é algum tipo de esporte de contato, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Mas eu acho que a suplementação cabe sim, como você disse, nos períodos em que a pessoa tem pouco tempo para fazer essa refeição antes desse treino, e aí cabe realmente uma suplementação com algum tipo de carboidrato, de proteína, eu acho que cabe muito bem. Mas caso a pessoa tenha a possibilidade de fazer uma refeição adequada, e ela tenha tempo para fazer isso, claro que a gente está pensando em tempo de esvaziamento gástrico, até que essa pessoa consiga ter todos esses nutrientes disponíveis, acho que 1 hora antes do treino, até um pouquinho mais, carboidratos de baixo ou médio índice glicêmico para que ela consiga sustentar essa atividade por um tempo suficiente. Sem esquecer, claro, também das proteínas, que são extremamente importantes durante a atividade física, né? E depois também depende, é a resposta para tudo nessa vida. Se a pessoa tem tempo e disponibilidade para fazer uma refeição sólida, completa, sensacional. Se não tiver, também cabe a suplementação, tanto de carboidrato quanto de proteínas, mas por motivos completamente diferentes, né? Agora, para quem quer um conselho um pouco mais prático, o que colocar no prato logo antes de começar a atividade física? Então, quais são esses alimentos ricos em carboidratos? Quais são esses alimentos ricos em proteínas que podem ser ingeridos antes e depois? Exato. Bom, antes pensando em carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, com certeza a famosíssima batata doce, que todo mundo adora, mas pode facilmente ser substituída por pães integrais, por arroz integral, massas integrais de todos os tipos. Eu acho interessante esse tipo de carboidrato. E proteínas, claro, com uma quantidade pequena de gordura para não atrapalhar esse esvaziamento gástrico, né? Após o treino, após o treinamento ou tipo de esporte praticado, também uma reposição de carboidratos, mas de alto índice glicêmico dessa vez, o que não vai causar pico de insulina, porque nesse momento não é a insulina que faz a entrada do carboidrato na célula. Então, arroz branco, pães brancos também sem problema. Nesse momento eu colocaria algum suco de fruta com uma grande quantidade de carboidratos, por exemplo, um suco de laranja, e proteínas. Também pode pensar numa proteína de alto valor biológico, claras de ovos, frango magro, peixes. Acho que seria uma ideia interessante. Então, resumindo aí, pessoal, então vale a pena consumir, por exemplo, uma vitamina antes da atividade física, um leite batido com um leite sem gordura, não desnatado, pobre em gorduras, ou um iogurte desengordurado, batido com uma fruta e uma aveia, por exemplo. E depois da atividade física, um prato completo ou um sanduíche completo também. Pode ser pão com alguns recheios ricos em proteínas, queijo, pode ser também atum, frango desfiado, né? Colocar uma saladinha é importante também.
E aí é importante por causa dos antioxidantes, né? A gente sabe que a atividade física causa a liberação de mais radicais livres, né, no nosso organismo. Então, refeições completas sempre, de preferência, um prato de comida, né? Como você falou, arroz, com carne, vegetais, isso é super interessante. Agora, uma outra dúvida muito comum, assim, já que eu tenho que aumentar a quantidade de proteína da minha alimentação, porque eu quero aumentar a minha massa muscular, vale a pena eu colocar 4 ou 5 bifes no meu prato? Não, na verdade, o interessante é realmente fazer o fracionamento dessas proteínas ao longo do dia. A mesma coisa vale para o whey protein. Não adianta nada você ter uma refeição com uma grande carga de proteínas e não distribuí-las ao longo do dia. O ideal, hoje em dia já se sabe, que é dividir essas proteínas em quantidades similares ou iguais ao longo de 5 ou 6 refeições ao dia, sem esquecer, claro, da última refeição do dia, que também vai ter uma ótima sinalização de síntese proteica durante o sono. Olha aí, pessoal, proteína antes de dormir vai ajudar você a aumentar a sua massa muscular. Obrigada, Gabriel. Um monte de contribuições super interessantes aí para a gente saber o que comer antes e depois da atividade física e também antes de dormir para formar mais massa muscular e para conseguir diminuir a quantidade de gordura do nosso corpo. E quem quiser marcar consulta com o Gabriel, que tem especialização em nutrição esportiva, é só entrar no site dietnet.com.br/contato. A gente espera vocês lá.